Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam o quê? Um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria, que hoje está diferenciada, porque eu vou trazer um tema muito importante. Nós vamos falar dos 4 pilares para construir riqueza. Estou aqui ao lado da minha esposa, digníssima Karen Hasse. Tema interessante, hein, Karen? Tema interessante. Inclusive, esse tema que a gente vai falar hoje, né, Jussel, foi tema da sua palestra em Harvard e você compartilhou esse mesmo conteúdo no podcast do Marcelo Germano, que foi sensacional, super repercutiu, a gente percebeu que a galera gostou bastante. Então, a gente teve essa ideia de trazer esse mesmo tema, essa palestra que foi incrível, para vocês, ouvintes do Receita de Sucesso Podcast. Legal demais. Como a Karen disse, foi uma palestra que eu elaborei para vocês entenderem. Eu, há muito tempo já, sou um estudioso das pessoas de sucesso e dentro da área financeira eu descobri padrões. Onde os bilionários investem? O que eles fazem? O que eles comem? Onde eles vivem? É mais ou menos isso. E depois de praticamente ter lido diversos livros, feito diversos cursos com pessoas extremamente bem-sucedidas, a gente entende que existem padrões para você alcançar sucesso financeiro, para você construir riqueza. E isso foi tema de algumas palestras que eu comecei a fazer aqui no Brasil para vários empresários, médicos. E foi legal porque eu fui convidado a palestrar em Harvard, levei essa mesma palestra que eu fiz em Harvard e consegui trazer ela também de uma forma bem didática no podcast, a convite do Marcelo Germano, né, da empresa Autogerenciável. E bombou, foi muito legal assim, muitos feedbacks, viralizou. E eu quero trazer isso agora de forma também exclusiva aqui para os nossos ouvintes do Receita de Sucesso Podcast. Então bora falar de dinheiro. Bora falar de dinheiro, Jussel, bora falar de riqueza. Vamos lá, então. Para a gente falar de riqueza, para a gente falar de dinheiro, traga aqui para a gente o que é liberdade financeira para você e o que eu preciso fazer para alcançar a liberdade financeira. Ótimo. Bom, para mim, liberdade financeira tem a ver com você ser dono do seu próprio tempo. Então, por exemplo, hoje, se você, pensa assim, ó, quando você toma as decisões e não o dinheiro toma as decisões por você. Para mim isso te aproxima muito ao que eu chamo de liberdade financeira. Então, vou dar um exemplo. Se você pensa hoje em, não sei, quero fazer uma viagem, vou para a Europa. O fato de você não ir para a Europa é por questões financeiras ou é porque você não tem tempo, não tem disponibilidade? Quem está tomando essa decisão? O dinheiro. Se é o dinheiro que toma a decisão, você é escravo do dinheiro e não o dono dele. Só tem 2 formas de você trabalhar com o dinheiro. Ou você é dono do dinheiro, ou você é escravo dele. A escolha é sua. Simples assim. Então, quando a gente fala em termos de liberdade financeira, nós estamos falando em ser dono do nosso próprio tempo. E para que a gente possa ser dono do nosso próprio tempo, a gente precisa construir uma vida próspera e abundante. Então, para mim, esse é o grande conceito que eu acabo trazendo de liberdade financeira. Perfeito. E a gente estava vindo para cá falando sobre os 4 estágios da construção de riqueza e eu acho que cabe muito bem o que a gente estava conversando há pouco nesse momento. Então, vamos falar dos 4 estágios da construção de riqueza e como que a gente pode fazer realmente para que a gente consiga alcançar essa liberdade financeira? Legal. Se a gente fosse dividir essa jornada, né, de construção de riqueza, eu falo que tem 4 cenários. O primeiro cenário é quem está naquele cenário da dívida. O que é dívida? É quando aquilo que eu recebo é menor do que aquilo que eu gasto. Logo, ocorre um endividamento. Certo? Então, tem muitos brasileiros, muitas pessoas que estão no estágio dívida. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é sair desse estágio e ir para o segundo cenário. Qual que seria o segundo cenário? O segundo cenário é o que a gente chama de sobrevivência. Sobrevivência é aquilo que eu ganho é muito próximo do que aquilo que eu gasto. Então, minhas entradas e minhas saídas são praticamente iguais. Então, todos os meses eu estou ali lutando, né? Estou ali na zona da sobrevivência. Depois, a gente tem o terceiro estágio, que é o quê? Independência financeira. Independência financeira é diferente de liberdade financeira. O que é independência financeira? É quando aquilo que eu recebo dos meus investimentos é igual àquilo que eu preciso para viver
todos os meses. Ou seja, ele é igual ao meu padrão de vida mensal. Ter independência financeira significa ter liberdade financeira? Não. Então vamos pegar um exemplo. Eu posso ter um padrão de vida mensal de R$10.000 por mês, ter ali aplicações que me rendem R$10.000 mensais. Com aquilo eu consigo pagar o meu padrão de vida, mas não significa que eu posso ainda tomar as decisões do que eu quero ou do que eu não quero fazer. Se eu quiser fazer 5 viagens no ano, será que eu consigo pelo fato de ter independência? Não necessariamente. Tá? Mas é um estágio importante. Por quê? Porque isso te traz tranquilidade financeira. Então, o cenário 3 nós teríamos ali a independência financeira. E o quarto estágio? O quarto estágio é de fato onde mora ali os nossos sonhos, nossos objetivos, é onde você começa a tomar as decisões e não mais o dinheiro. Então, liberdade financeira é quando aquilo que eu recebo é muito maior do que aquilo que eu gasto, né? Eu já formei ali patrimônio, eu já tenho uma receita muito maior do que as minhas despesas. Então, de fato, eu consigo ter mais tempo para viajar, para estar com a minha família. Então, de fato, esses seriam os 4 cenários possíveis para a gente estar galgando, caminhando rumo à nossa construção de riqueza. Jussiel, e eu entendo que essas pessoas que elas estão no cenário 1, que querem ir para o cenário 2, é uma construção realmente, a gente precisa ter uma disciplina, estudar mais sobre o assunto para aprender a fazer investimentos melhores, ao invés de ficar perguntando para outras pessoas o que a gente deve fazer com o nosso dinheiro. Então, eu queria saber qual que é a sua receita de sucesso para realmente as pessoas alcançarem liberdade financeira. Então, para mim, assim, só tem 3 coisas que você precisa saber para alcançar liberdade financeira. 3 coisas. E quando eu estou em palestra, eu gosto sempre de fazer essas perguntas, interagir com o público, perguntando quando você vai fazer uma viagem? Vamos pegar como exemplo aqui uma viagem. Qual a primeira pergunta, se você estiver fazendo, por exemplo, com um agente de viagem? Pode estar fazendo direto na internet, mas vamos colocar nesse exemplo aqui que você está fazendo um agente de viagem. Qual a primeira pergunta que ele vai te fazer? Qual cidade você está? A origem. A origem. A origem, ou seja, onde eu estou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa em criar um planejamento para alcançar a liberdade financeira é entender qual é a origem, onde eu estou. E aí depois vem a segunda pergunta. Depois de saber onde você está, qual é a segunda pergunta? Destino. Qual é o destino? Qual é o destino? Para onde você quer ir? Então, eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Né? E a terceira pergunta é, como? Como você vai chegar no seu destino? Você pode ir de ônibus, você pode ir a pé, você pode ir de avião. É o como, né? Qual que é o caminho para você chegar nesse destino? Então, ter essa clareza é muito importante. Né? Primeiro, olhar para a sua realidade atual, olhar para a sua realidade projetada, que é onde você deseja chegar, e traçar um caminho do como. E é esse como que a gente quer trazer aqui para todos terem uma clareza do que eu posso fazer para acelerar esse processo de construção de riqueza. Perfeito, Jussiel. Então, existe uma receita de sucesso para a construção de riqueza? Existe, com certeza, e são 4 pilares. Tá? Depois de tanto tempo estudando os padrões dos investidores de sucesso, das pessoas bem-sucedidas, você entende que elas deixam padrões. Existem 4 padrões chaves. Aqui a gente não tem como fazer um desenho, tá? Mas eu quero que as pessoas imaginem um quadrante, né? E esse quadrante em cima nós teríamos ali as entradas. Então, o primeiro pilar é as entradas. O que é entrada? É todo o dinheiro que entra no meu bolso. Essas receitas podem vir de negócios, de vários negócios que você tem, pode vir de aplicações financeiras, ou seja, todas as entradas que você tem. Segundo pilar, aí imagina já no quadrante de baixo, são as saídas. O que são as saídas? São as despesas, todos os gastos que você tem. Logo no terceiro pilar, nesse quadrante do lado, né, se a gente fosse colocar mais para o lado esquerdo, teria os ativos. O que é ativo? É tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Vamos fazer um exercício aqui para ver se a galera entende o que é um ativo. Vamos lá. Carro é um ativo ou é um passivo? Depende. Depende do quê? Depende se a pessoa usa o carro para trabalhar, por exemplo. Se ele é um Uber, o carro pode ser um ativo. Se ele só usa esse carro para passeio, esse carro é um passivo. Um passivo, certo. Imóvel. Também. Casa própria. Casa própria, tá. Passivo. Passivo, por quê? Porque ele tira dinheiro do seu bolso. Sim. Não coloca dinheiro no seu bolso. Filho,
Ativo ou passivo? Ah, passivaço. Passivaço. Mas se seu filho fosse o Neymar? Aí seria um ativaço. Seria um ativaço. Então é isso. A relação ativo ou passivo está muito relacionada se ele coloca dinheiro no seu bolso ou se ele tira dinheiro no seu bolso, né? Nesse exemplo. Então ficou bem claro. E o passivo? Tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, que seria o quarto ponto, né? Que estaria logo abaixo ali do ativo. É o passivo. Ou seja, são aquelas aquisições que a gente faz que tira dinheiro do nosso bolso. Logo, tem esses 4 pilares. Então, vamos entender agora como eles se comportam e por que os ricos são mais ricos e por que os pobres são mais pobres. Através desse estudo de muito tempo entendendo as pessoas de sucesso, os padrões, eu descobri por que os ricos são mais ricos e por que os pobres são mais pobres. E é por causa desses 4 pilares chaves que eu vou trazer agora. E se você dominar, você vai construir riqueza e vai ser uma pessoa próspera. Entradas. Como que funciona geralmente? Quem está no quadrante entradas deveria se perguntar o seguinte: como eu faço para aumentar as minhas entradas? Essa é a pergunta. A pergunta inteligente é: como eu faço para aumentar as minhas entradas? Então, por exemplo, um profissional que trabalha por autônomo, por exemplo, deveria estar se perguntando: qual é o meu valor hora? Será que alguém já fez esse exercício? Parar para se perguntar: qual é o meu valor hora? Se ele fizesse esse exercício, ele deveria estar se perguntando: como eu faço para aumentar o meu valor hora? Aqui eu dou sempre o exemplo, né, de um amigo nosso, inclusive, que é um cirurgião plástico que tem um valor hora ali que ele cobra numa cirurgia R$200 mil. E eu conheço outros cirurgiões plásticos que também fazem o mesmo trabalho, mas cobra R$50 mil. Perceba, ambos estão executando a mesma atividade, mas um tem um valor hora 4 vezes maior do que outro. Ou seja, ele conseguiu construir valor suficiente para aumentar o seu valor hora, né? E isso que a gente faz quando a gente vai se tornando eficiente. Eu costumo dizer que trabalhar duro não é sinônimo de produtividade. Ser produtivo é você ser eficiente. E você pode trabalhar menos, sendo muito mais eficiente. Então, quando eu consigo aumentar o meu valor hora, eu também estou aumentando as minhas entradas. Se eu sou dono de um negócio, como eu faço para aumentar as minhas entradas no meu negócio? De repente, eu posso colocar um segundo produto para minha carteira de clientes. Eu já tenho clientes, coloco um segundo produto que tem sinergia com a minha carteira de clientes. Começo a vender esses clientes para dentro da minha base, porque esse cliente já confia em mim. O que eu fiz com as minhas entradas? Eu aumentei as minhas entradas, correto? Eu posso aumentar o meu faturamento, posso aumentar meu time comercial, ou seja, são movimentos que você vai fazendo para aumentar as suas entradas. Então, o que os bilionários eles fazem? O tempo inteiro eles estão se perguntando: como eu aumento as minhas entradas? Beleza? E saídas, que é o segundo pilar. Como eu faço? A pergunta deveria ser: como eu faço para otimizar os meus gastos? O que é otimizar meus gastos? É ter o mesmo por menos. Então, muitas vezes, não é somente cortar despesas. Embora despesas a gente precisa cortar todos os dias. É você otimizar os gastos. Como eu consigo ter o mesmo benefício por menos? Aqui eu dou um exemplo simples, né? Poxa, eu tenho lá uma rede de internet que eu pago R$300. Será que eu consigo contratar uma internet, às vezes, para aquilo que eu estou fazendo, por um valor menor? Ou seja, eu continuo tendo a internet, só que por um valor menor. Poxa, eu estou com um banco, aí eu faço uma transição de conta bancária, eu vou ter o mesmo por menos. Quer ver um exemplo na empresa? A gente tinha um CRM e a gente mudou o CRM. Só que quando a gente mudou o CRM, esse CRM que era muito mais em conta, vamos dizer assim, para ele entregar os mesmos benefícios do outro CRM que a gente estava utilizando, eu precisava contratar a conta Premium. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem um time comercial ali de 20 pessoas e esse CRM custava R$200. Certo? Então, nós tínhamos um custo ali de R$4 mil com esse CRM. Quando a gente fez a transição, o CRM, se a gente fosse uma conta básica, seria R$50, só que não ia nos atender. Uhum. Só que a conta Premium desse outro CRM era de R$100. Logo, o que eu fiz aqui? Eu continuo tendo... Diminuiu por 50% o valor do CRM que você tinha com o mesmo serviço. Cortei despesa? Não. Eu otimizei gastos. Sim. Ou seja, eu continuo tendo o mesmo serviço, CRM, só que agora por R$2.000 e não por R$4.000. Eu estou dando um exemplo simples. Dei um exemplo desde uma internet que você pode ter em casa, quanto um empreendedor que no dia a dia precisa fazer esses exercícios. Então, quando você faz esse exercício,
Você vai entender, olha, isso é estatístico, tá? Que em média, olha só, você que tá me ouvindo. Em média, você consegue reduzir em até 30% dos seus gastos pessoais e da empresa tendo o mesmo benefício. Olha que loucura. Às vezes a gente está tão preocupado em aumentar as entradas, mas esquece de otimizar gastos. Então esse seria o segundo pilar. Fez sentido? Sentido total. Maravilha. Vamos avançar então para o terceiro pilar. Ativos. O que é os ativos? Aquilo que coloca dinheiro no meu bolso. Quem está nesse pilar, o investidor de sucesso, o empreendedor de sucesso, as pessoas que têm sucesso financeiro, que construíram riqueza, eles estão sempre se perguntando como eu faço para aumentar os meus ativos ou como eu torno os meus ativos já existentes mais rentáveis. E é assim que pensam os bilionários? É assim que pensam os bilionários, totalmente. Você pensa o seguinte, vamos dar um exemplo simples. Imagina que eu tenho um imóvel. Tá. Quantas pessoas investem em imóveis? E aí vamos imaginar que hoje eu tenho um patrimônio que me gera, tenho ali 1 milhão em imóveis, que me gera um total, uma rentabilidade de 0,4% ao mês, R$4.000. Ok. Então eu tenho um patrimônio de 1 milhão, R$4.000 mensais. Se eu me perguntasse como eu torno meus ativos mais rentáveis, eu pensaria, e se eu vender esses imóveis de 1 milhão para investir em imóvel comercial? Um exemplo, porque surgiram oportunidades em localizações melhores, imóveis comerciais que vai me dar uma rentabilidade de 0,6 ao invés de 0,4. Logo, eu tenho o mesmo ativo, aqui eu estou otimizando ganhos. Só que ao invés de receber 4 mil, eu aumentei em 50% a rentabilidade do meu ativo só por eu trocar o ativo. Ou seja, é o mesmo imóvel, mas eu vou trocar a modalidade. Vamos dizer assim, o ativo ele é o mesmo, né? Você só está mudando a estratégia do mesmo ativo. 6 mil. Agora vamos imaginar que você pensa o seguinte, e se eu vender esses ativos comerciais e investir em estratégias short stay, que é, por exemplo, essas locação que a gente faz de diária, eu vou comprar apartamentos em regiões com grande fluxo de pessoas e colocar para locação via Airbnb, que vai me dar uma rentabilidade aproximadamente de 1% ao mês. Ou seja, eu tinha uma rentabilidade sobre esses ativos que era de R$4.000, 0,4, foi para 1% agora, né, nessa nova estratégia, com o mesmo ativo, R$10.000. O que eu fiz? Eu mais que dobrei a rentabilidade do meu ativo com o mesmo valor de patrimônio. Outra vez, às vezes as pessoas estão pensando assim, como eu faço para dobrar o meu patrimônio? Mas será que elas já fizeram o dever de casa em como otimizar os ganhos com os ativos que elas já possuem? Não é isso que a gente faz quando a gente tem uma aplicação financeira? Poxa, está rendendo 100% do CDI. Liberou uma oportunidade aqui de uma LCI. Uma LCI é isento de imposto de renda. E está me pagando 100% do CDI também. Então ela representa mais de 130% do CDI. Só de eu fazer esse movimento me traz mais rentabilidade. Então o investidor ele está o tempo todo otimizando ganhos nos ativos que ele já tem. Ou seja, como eu torno meu ativo mais rentável. Beleza? Beleza. E isso é um exercício que a gente precisa fazer sempre, né? Não é uma coisa que você faz e esquece. Então, eu acho que é até assim, uma dica que a gente pode dar para as pessoas é que de tempos em tempos você precisa revisitar ali os teus investimentos e entender se tem alguma coisa que você pode cortar gastos ou otimizar gastos, né? Com a dica aqui do Jussiel. Como que você pode tornar os seus ativos mais rentáveis, entender essas mudanças de mercado, porque nessas mudanças de mercado aparecem várias oportunidades. Então, são coisas que constantemente você precisa estar olhando. Novos produtos financeiros que surgem a cada dia, né? Cada banco ele tem uma rentabilidade diferente, então eu acho que é muito interessante a gente ter o olhar, o foco nisso também. Então, uma dica, Jussiel, eu acho que a gente pode dar para as pessoas, que é uma coisa que inclusive a gente faz, é de tempos em tempos a gente olhar, né, para todos os investimentos e entender se tem alguma coisa que faça mais sentido. E rebalanceando ali a carteira. Legal. Então aqui a gente falou de ativos, como tornar o meu ativo mais rentável. Aqui a gente poderia também, a gente está falando de patrimônio, mas ativos é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. De repente você tem aí na sua empresa um time comercial. Pois será que se você investir em treinamento? Né? Por exemplo, né? Vamos colocar um exemplo de eficiência que a gente tem na Monteu com os nossos franqueados. Para vocês terem uma ideia. A gente atua ali com investimentos através de consórcio imobiliário. Hoje, eu tive acesso a uma informação super importante, né? Uma empresa com mais de 2.000 franqueados, que entrega 50% das vendas que a gente entrega com um time comercial de 12 pessoas. Eficiência. Ou seja, tem muitas pessoas falando, eu preciso ter um time comercial de 2.500 pessoas, 2.000 pessoas para gerar um resultado X.
E aí você vem, por exemplo, um exemplo igual o da Monteu, com o mesmo resultado com pouquíssimas pessoas. Por quê? Eficiência. O que eu fiz? Não foi tornar o meu ativo mais rentável? E por que eu fiz isso? Treinamento, método, etc. Então, às vezes, é você olhar também para sua empresa, entender, será que você precisa vender mais ou será que você precisa vender melhor? Porque se eu aumentar a minha taxa de conversão, eu aumento a rentabilidade do meu ativo, certo? Só que para eu vender melhor, eu preciso o quê? Capacitar melhor meu time. Capacitando melhor meu time, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a rentabilidade do meu ativo. Então, eu estou dando exemplos que se aplica tanto para investimentos como aplica também para negócios. Se a gente parar para analisar, é um exercício infinito. E os bilionários fazem isso o tempo todo. Eles estão olhando as entradas, otimizando gastos, otimizando ganhos dos ativos, ou tornando esses ativos mais rentáveis, ou aumentando os ativos. E aí já vamos vir aqui para o quarto ponto, que é o quê? Os passivos. Quem está nesse ponto dos passivos vai se perguntar o seguinte: como eu faço para reduzir os meus passivos? E muitas vezes, esse passivo, vamos pegar um exemplo aqui, eu tenho um financiamento de uma propriedade. E hoje existe a portabilidade. Então, vamos imaginar que esse financiamento, eu tenho, sei lá, uma taxa de juros de 1% na época que eu contratei, e agora eu quero reduzir essa dívida. Será que eu não consigo uma portabilidade de 0,8? Pô, será que é muito? Se você pegar 0,20 de algo que você construiu em 360 meses, vai dar uma diferença insana, absurda. Então, quem tem muitos passivos, às vezes é isso, aí trocando as dívidas que tem por uma dívida mais barata, né? E você consegue fazer esse exercício também de várias formas, né? Então, por exemplo, eu tenho um apartamento na praia. Quantas vezes você vai por ano nessa praia? Puxa, eu vou uma vez por ano. Será que você precisa ter esse apartamento? Ou será que você poderia abrir mão desse passivo e toda vez que você quiser ir na praia, você fazer uma locação? Por exemplo. Porque eu tenho uma máxima que é o seguinte: se eu tenho um uso contínuo, possua. Se é esporádico, tem acesso. Ter acesso é mais importante do que possuir. Entendi. Perfeitamente. Exercício para se fazer. Entendemos esses 4 pontos, certo? Agora que vem aquilo que eu disse. Por que os ricos são mais ricos? Por que os pobres são mais pobres? Porque primeiro a gente fez um exercício de entender esses 4 pilares e como as pessoas de mentalidade de sucesso, as pessoas que são prósperas, que de fato constroem riqueza, elas pensam. Agora primeiro ela entende esses 4 pontos. E depois agora vem esse movimento. E aí você vai entender por que tem essa diferença, né? A roda dos ratos. Por que é tão difícil sair disso? Pensa o seguinte: uma pessoa ali que está na classe D e E, e a gente já foi essas pessoas, né? Pensa o seguinte: ela recebe o quê? Geralmente um salário, são as entradas, e sai por gastos, certo? Então entrou o dinheiro, despesa, entrou, despesa. É um ciclo. Todos os meses são assim. Aqui você não prospera. Vamos imaginar que você começa a ser um perfil um pouquinho mais emergente, a ganhar mais dinheiro. Eu brinco, né? Eu falo que você começa a ter mais corda para se enforcar. Se você não tem uma inteligência financeira, um aumento nas suas receitas vai acarretar num aumento substancial das suas despesas. Isso é muito importante. Cuidado para não viver uma vida de rico de mentira, pois isso pode te tornar um pobre de verdade. Por que a gente fala isso? Você precisa desenvolver inteligência financeira. Precisa ter inteligência financeira. Então, com inteligência financeira, a gente consegue entender o quê? Que a gente começa a sair dessa roda dos ratos. Então, se eu começo a ganhar mais e eu não tenho uma inteligência financeira, o que vai acontecer? Eu vou começar a gastar mais. E tem uma pesquisa, não me lembro que pesquisa que é essa, que diz o seguinte: para cada real que você aumenta na sua renda, você aumenta em R$2 a sua despesa. Olha só. Né? Por isso que tem tantas pessoas endividadas. Começa a ganhar mais dinheiro, começa a se endividar mais. Por quê? Porque elas têm as entradas, têm as saídas, só que como agora ela tem um poder financeiro maior, ela começa a adquirir passivos. E esses passivos geram mais gastos. E aí as entradas, você tem os seus gastos, você gera novos gastos, e logo os seus gastos já estão maiores que as suas entradas novamente. Isso é o que a gente chama de ciclo da destruição. Como pensam as pessoas que são prósperas, as pessoas que constroem riqueza? Elas já entenderam esse jogo, como funciona.
Então ela recebe as entradas, sai por gastos, certo? Só que as entradas são maiores do que as despesas. Logo, sobra o que a gente chama de quê? De fluxo de caixa. Então o dinheiro que entra no seu bolso menos o dinheiro que sai do seu bolso é o dinheiro que realmente fica no seu bolso. É o dinheiro que sobra para mim tomar decisões. Decisões de fazer o quê? De investir, por exemplo. Então com esse valor que sobra de fluxo de caixa, os investidores compram ativos. Quando eles compram ativos, esses ativos passam a gerar o quê? Novas entradas. Com as entradas, gera saídas, que são menores que as entradas, sobra mais fluxo de caixa no mês seguinte, compra novos ativos, com novos ativos, mais entradas, e olha só, isso é o que a gente chama de ciclo da prosperidade. Poxa, mas essa pessoa que entra, tem entradas, tem saídas, elas também não adquirem passivos? Sim, elas adquirem passivos, só que de uma maneira inteligente, como dívida de alavancagem, que é o que a gente vai falar no nosso próximo tema, que faz parte também dos padrões que eu encontrei nas pessoas de sucesso. Então elas até adquirem um passivo, por exemplo, mas é porque aquele passivo vai gerar entradas que vai justificar aqueles gastos. Me dá um exemplo disso, Juscelio. Vamos dar um exemplo disso. Então vamos imaginar um empresário. O empresário toma dinheiro emprestado do banco. Certo. Se você perguntar para uma pessoa, aí depende para quem você está perguntando, você vai ter duas respostas diferentes. Se eu perguntar para uma classe de pessoas, você gosta ou detesta banco? Ele vai dizer, muitas vezes a resposta pode vir, eu detesto banco. Por quê? Porque ele vê banco como uma instituição financeira que cobram juros. Você compra um carro, paga 3, compra um imóvel, paga 3, etc. Se você perguntar isso para um empreendedor que tem uma inteligência financeira, ele vai dizer assim, cara, eu adoro banco. O banco é meu sócio. Por quê? Porque eu tomo dinheiro emprestado a 2% ao mês, mas o meu negócio me dá 20%. Ou seja, eu pago o banco, uso o dinheiro de terceiros, me alavanco, pago 2%, fico com 18%. Ele me dá um poder de multiplicação. Então, quando a gente fala em dívida de alavancagem, imagina um empresário que tomou dinheiro do banco a 2% ao mês, ele adquiriu ali um passivo. Porque a partir do momento que ele fez esse empréstimo, ele tem um passivo, uma dívida. Só que ele fez isso com o objetivo de adquirir um ativo. Sei lá, imagina que ele tem lá uma fábrica de calçados e ele precisa entregar, fechou com um grande cliente, ele precisa fazer essa entrega, que isso vai representar uma margem líquida para ele de 20%. Então o que ele faz? Ele recorre ao banco, ele fez uma dívida, ele se alavancou, comprou esse estoque, vendeu, teve 20%, pagou o banco, ficou com 18%. Uma dívida inteligente. Uma dívida inteligente. Então tem a dívida burra e tem a dívida inteligente. Então essas pessoas, elas até adquirem passivos, mas com o objetivo de tornar esses passivos muito mais para construir um ativo. E às vezes não, né? Eu acho que dependendo também do momento que a pessoa tá, se ela já tem um patrimônio muito grande, eu acho que ela pode sim se dar o luxo de comprar coisas que não necessariamente vai colocar dinheiro no bolso dela. Que daí já entra, por exemplo, em bens de consumo, de luxo, por exemplo, mas é porque também essa pessoa já atingiu, né, uma inteligência financeira, ele já tem várias frentes de entrada, vários investimentos que já sustentam o estilo de vida dele, ele já está muito bem financeiramente, então ele pode sim se dar o luxo de comprar coisas que não necessariamente vai colocar dinheiro no bolso dele e sim por prazer, não é isso? Isso. E aí você pensa o seguinte, uma vez que a gente entendeu tudo isso, agora como que eu faço para mim investir? Na sua opinião, Juscelio, vamos lá então. Na sua opinião, por que é tão importante criar patrimônio pessoal? Então, se a gente pegar ali todo mundo que começa a construir riqueza precisa formar patrimônio pessoal. Por quê? Porque assim, se a gente for parar para analisar, por volta dos 18 anos, a gente está na nossa fase produtiva. Vamos começar ali, que muitas pessoas começam a trabalhar ali com uns 15, 16 anos. É quando a gente começa a nossa fase produtiva, é a nossa fase de gerar riqueza. À medida que o tempo vai passando, e quando chega ali por volta dos 65 anos de idade, é quando a gente quer desacelerar, é quando a nossa fase produtiva ela tende a cair e a zero. E aí é nesse momento que viver muito pode se tornar um problema. Por que viver muito pode se tornar um problema? Porque se eu já não estou na minha fase produtiva, já estou numa fase muito mais improdutiva, eu vou viver daquilo que eu construí, do meu patrimônio. E se eu não formei patrimônio, eu vou precisar continuar trabalhando. Mas vai chegar uma hora que isso não vai ser possível.
Então, todos precisam formar patrimônio pessoal, porque em algum momento você pode querer trabalhar por opção e não mais por obrigação. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas eu não quero parar de trabalhar. Tudo bem, mas você trabalha por opção e não por necessidade. Por isso que todos precisam formar patrimônio pessoal. E por que o empresário ele tem muita dificuldade de formar patrimônio pessoal, principalmente o empreendedor? Porque ele sempre está olhando o quê? Por que eu vou investir em formar patrimônio pessoal para ter uma rentabilidade de 0,5%, 1% ao mês, se o meu negócio me dá 20%, 30% ao mês? Só que ele não entende que existe uma grande diferença entre renda ativa e renda passiva. Então, renda ativa depende do esforço do meu trabalho. Depende ativamente de eu estar ali. E isso gera mais resultado. Por quê? Porque o esforço é maior, relação esforço-resultado. Quando eu invisto em patrimônio, eu tenho um retorno menor. Só qual é o meu esforço? Praticamente zero, certo? Os investimentos ele vêm de forma passiva. Relação esforço-resultado. E eu não posso colocar todos os ovos numa cesta só. Só que eu entendo que quando ele tira dinheiro da empresa, que poderia dar 20%, 30%, isso acaba sendo uma dor. Porque ele fala, poxa, eu estou perdendo custo de oportunidade. Poderia estar ganhando 20%, 30% para colocar em patrimônio pessoal. E aí tem esse conflito. Preciso ter patrimônio pessoal, mas logo, se eu tirar da empresa, eu perco custo de oportunidade. Então existe solução para isso, é aqui que a Monteu entra, né, que é bem interessante, uma solução que a gente acabou desenvolvendo para isso, mesmo olhando para esse fim. Então, você imagina, o empresário, ele... Olha só para você ter uma ideia de uma estatística bem importante. Tem uma estatística, na verdade isso veio de um amigo meu, que é um advogado que é especialista em RJ, recuperação judicial, de empresas que estão fechando. Ele falou, Gisele, tem um dado muito interessante. Pensa o seguinte, das 100% das empresas que eu trabalho hoje que quebraram, só 5% delas, os sócios, os fundadores, tiravam uma parte para formar patrimônio pessoal. 95% não tirava. Falou, mas agora vem o segundo dado mais importante. Desses 5%, quando eu entro para analisar qual foi o motivo que fez essas empresas quebrarem, não existe nenhuma correlação do fato daquele sócio ter tirado uma parte para formar patrimônio pessoal, daquele que não tirou. Só que aquele que tirava uma parte para formar patrimônio pessoal, ele estava sem a empresa, mas ele tinha o padrão de vida dele que era custeado pelos investimentos. E o outro, que era 95%, não tinha nem patrimônio pessoal e nem empresa para custear o estilo de vida. Ele falou, logo, se o fator determinante para quebrar um negócio não é tirar uma parte para formar patrimônio pessoal, não faz o menor sentido não formar patrimônio pessoal. Esse é um dado alarmante e muito importante para conscientizar as pessoas do porquê é tão importante. Só que aí nós vamos entrar naquela dor. Mas aí eu deixo de ter custo de oportunidade na minha empresa para formar patrimônio pessoal. Então hoje existe estratégia de alavancar justamente que você não precisa descapitalizar tanto a empresa para formar patrimônio pessoal. Então falando um pouquinho de alavancagem. Se você abrir a capa da Forbes, você vai encontrar dois tipos de bilionários. Você vai encontrar um bilionário que investe em duas coisas. Ou ele investe em negócios, ou ele investe em imóveis. Então mostra que, de fato, essas são as duas grandes tendências para quem quer construir riqueza, para quem quer enriquecer. Você ter negócios e você investir em imóveis. Dentro disso, a gente atua na Monteu com estratégia de alavancagem para quem quer formar patrimônio sem precisar se descapitalizar. Então eu vou trazer essa estratégia aqui para o pessoal conhecer, porque muitos devem conhecer Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki é autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre. E ele diz o seguinte, a alavancagem é o que difere as pessoas ricas das pessoas pobres. Ou seja, você saber trabalhar com alavancagem acelere muito a multiplicação do seu patrimônio. Então o que o Robert Kiyosaki ele fala lá no livro Pai Rico, Pai Pobre? Ele fala do conceito do fluxo de caixa positivo, que aqui no Brasil a gente conhece mais como autoquitação. O que ele faz lá? Como nos Estados Unidos você tem uma taxa de juros que é menor do que o valor do aluguel, então ele tem um bom score bancário, ele compra um imóvel, aluga esse imóvel, com o valor do aluguel, ele paga a parcela do financiamento. Simples assim. Compra um imóvel lá de $1 milhão, faz a locação por $10 mil e tem uma parcela do financiamento de $8 mil, logo ele paga o financiamento, sobra $2 mil de fluxo de caixa positivo. Ou seja, quem está pagando aquele patrimônio para ele? Inquilino. O inquilino. Beleza, show. Ele faz isso, tem um patrimônio multimilionário lá, imobiliário, executando essa estratégia. No Brasil isso funciona? Não, por causa da nossa taxa de juros. Exato, nós temos o oposto, uma taxa de juros que é maior
do que o valor que eu receberia do aluguel. Por isso a estratégia ela não fecha positiva. Só que há uma maneira de você fazer isso, essa estratégia ela funcionar através de consórcio imobiliário, usando o consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem. Por quê? Porque o consórcio ele não tem juros, ele tem uma taxa administrativa. Então o que o investidor faz? Ele define valores de aportes mensais e vai fazendo pagamentos. Se a gente traz no exemplo da Monte Investimento, que vai fazer uma gestão estratégica, ofertar lance, quando o cliente ele é contemplado, ele paga o lance com a própria carta de crédito, ele também não precisa descapitalizar a empresa para pagar lance. A gente faz uma estratégia que ele paga com a própria carta. Então imagina que ele vai fazendo esses aportes. Quando ele é contemplado, ele tem um valor da carta de crédito que ele pode fazer o quê? Uma alavancagem. Então nesse momento ele compra o imóvel, inclusive com a nossa assessoria, já trazendo aquele conceito residencial, comercial, para o short stay, ou seja, procurar o imóvel, mas procurar o imóvel que rentabiliza melhor. Para quê? Para que o fluxo de caixa de fato feche positivo. Eu pego o valor da rentabilidade do imóvel, pago o valor da parcela do consórcio. Quem vai terminar de pagar o meu patrimônio? O meu inquilino. Mesmo exemplo do Robert Kiyosaki. Quando eu terminar de pagar esse consórcio, eu vou ter um patrimônio valorizado, gerando renda passiva vitalícia, ao qual eu descapitalizei só até o momento da contemplação. Isso é uma estratégia de alavancagem. Eu tenho a possibilidade de comprar esse imóvel à vista e eu vou descapitalizar, ou eu tenho a oportunidade de definir aportes mensais para quando eu for contemplado eu comprar o mesmo imóvel, vou ter acesso à valorização desse imóvel, só que eu coloco terceiros para pagar pela minha construção patrimonial. Então os bilionários entendem muito isso também. Eles falam, dinheiro à vista é para giro, é para a minha empresa, para o meu negócio. A melhor maneira de eu investir é me alavancando. Aqui a gente deu um exemplo de alavancagem, que é feito por empreendedores, investidores, quando eu recorro ao banco para o meu negócio. E aqui também a gente deixou um exemplo agora, pessoal, de uma alavancagem que você pode fazer para a formação de patrimônio pessoal, usando de forma inteligente o consórcio imobiliário para diversificar o seu portfólio. Estamos dizendo que essa é a melhor estratégia. Estamos dizendo que elas têm que fazer parte de todos os empreendedores, de todos os investidores que estão buscando formar patrimônio. E isso que a gente faz a Monteu hoje. A gente tem de cliente aí que faz uma diversificação de valores de aportes mensais, buscando o quê? Buscando essa evolução de patrimônio, essa formação de patrimônio, sem a necessidade de ter que ficar descapitalizando a empresa e deixando o negócio ali sem aquele custo de oportunidade. Então, isso daqui, no geral, é como pensam os bilionários. Essas são estratégias, são padrões que eu encontrei em todas as pessoas de sucesso que prosperam. Se você parar para analisar os grandes investidores, os grandes empreendedores, ler livros de finanças, fazer vários cursos de finanças, a internet tem muito conteúdo, você vai perceber que tudo gira em torno desses pilares que eu trouxe aqui, que são aqueles 4 pilares, sobre inteligência financeira e sobre como eles aplicam estratégias de alavancagem para acelerar a formação de patrimônio. Perfeito, Jussiel. Além disso, você gostaria de deixar aqui uma indicação de filmes e livros relacionados a esse tema para que as pessoas elas possam acompanhar melhor? Legal. Bom, eu vou indicar aqui, eu acho que tudo começa pela mentalidade. Então, tem Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker. Esse livro ele é muito bom porque ele vai justamente na parte de mentalidade, desenvolver inteligência financeira. Então é um livro que eu gosto bastante. Aí depois você tem Princípios de Ray Dalio. O Ray Dalio é um dos maiores investidores também. Você tem o Warren Buffett, mas é um livro um pouco mais denso. Então eu começaria com Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. E depois iria entrando nesses livros que são um pouquinho mais densos, que é Princípios de Ray Dalio, Warren Buffett. Warren Buffett é A Bola de Neve. Bola tá. de Neve. São quase 800 páginas, são bem grande o livro. Mas assim, mas ir desenvolvendo essas habilidades de inteligência financeira, ela é muito importante. Então, pedir para a galera aí, se gostou do episódio, compartilhar aí pelo menos com 5 amigos, com empresários, todas aquelas pessoas que estão precisando entender quais são os pilares que levam à construção de riqueza, desenvolver essa inteligência financeira, como elas podem aplicar o conceito de alavancagem para formar patrimônio sem a necessidade de ter grandes quantias de valores para começar essa formação de patrimônio. E dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monte Investimentos, que se você está querendo diversificar sua carteira
com segurança, a Monteo justamente ajuda os empresários, empreendedores a formar esse patrimônio através de estratégias de carta de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes estratégias. A primeira é você ter um ganho de capital, você vai fazendo aportes mensais. Foi contemplado? Você pode optar por vender essa carta. Realiza o lucro, não paga mais parcelas e pode reinvestir novamente. Ou usar justamente esse conceito, tão disseminado aí por Robert Kiyosaki, da autoquitação. Né? Você compra esse imóvel com a carta de crédito após a contemplação, alugue o valor do aluguel, cobre o valor das parcelas. É uma maneira aí de você formar patrimônio se utilizando de capital de terceiros. Então chama o pessoal da Monteo, que a gente vai ficar feliz em te dar uma consultoria gratuita e personalizada do seu planejamento, entender como está a sua organização financeira para incluir isso no seu portfólio de diversificação. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu, particularmente, gosto muito dessa palestra que o Jussiel faz. Eu acho que é uma palestra extremamente relevante. E se você gostou desse conteúdo, então, compartilha com mais 5 pessoas, pelo menos, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muito ela, principalmente nessa construção de riqueza e rumo aí à liberdade financeira. Gente, até o próximo episódio, então. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Tchau.